Imagine o som, o clique de um ar-condicionado central, o deslizar de uma pasta de couro sobre uma mesa de carvalho e o silêncio pesado de uma sala de vidro no 20º andar. À sua frente, um sorriso profissional e uma caneta de metal. Imagine o som, o clique de um ar-condicionado central, o deslizar de uma pasta de couro sobre uma mesa de cartão. Para entender o contrato, você precisa entender o palco. Vamos mergulhar onde a luz não chega. A cláusula de propriedade intelectual. O RH sorri e diz que tudo. Vamos mergulhar onde. Vamos mergulhar onde a luz não.
Vamos mergulhar onde a luz não chega. A cláusula de propriedade. Vamos mergulhar onde a luz não chega. A cláusula de O tom da conversa sobe quando falamos de dinheiro. Bônus, PLR, stock options. O recrutador brilha os olhos ao vender o potencial de ganho. Bônus, PLR, stock options. O recrutador brilha os olhos ao vender o potencial de ganho. Mas o contrato, o recrutador brilha. A história muda de ritmo no momento da ruptura. Pode ser uma demissão inesperada ou um dia. A história muda de ritmo no momento. História muda de ritmo no momento da ruptura. Pode ser uma demissão inesperada. Por que estamos falando disso por 1 hora? Porque a informação é a única coisa que equilibra o tabuleiro. O RH nunca vai
que estamos falando disso por 1 hora? Porque a informação é a única que a informação que a info- informação é a única Imagine o som. Clique de um ar-condicionado central. O deslizar de uma pasta de couro sobre uma mesa de carvalho. E o silêncio pesado de uma sala de vidro no 20º andar. à sua frente. Um sorriso profissional e uma caneta de metal pesado. É só uma formalidade, eles dizem. Pode assinar no X. Naquele momento, seu coração. Eles dizem. Pode assinar no X. Naquele momento, seu coração bate forte. Forte. Você finalmente conseguiu o emprego. O salário é bom, os benefícios parecem ótimos. Mas enquanto sua caneta toca o papel, algo invisível acontece. Você não está apenas. Algo invisível acontece. Você não está apenas garantindo sua renda. Você está entregando a custódia do seu tempo, da sua criatividade e até do seu futuro profissional para uma estrutura que você mal conhece. Que você não sabe. E o que o RH foi treinado para não enfatizar que aquele documento de 20 páginas. Para entender o contrato, você precisa entender o palco. O processo seletivo não é apenas um teste de habilidade, é um filtro de temperamento. Quando você chega na fase da assinatura, você já passou por dinâmicas, testes de perfil e entrevistas exaustivas. Você está psicologicamente vulnerável, em um estado de gratidão. E é exatamente aí que mora o perigo. O RH joga com o chamado contrato de adesão. Na teoria do direito, isso significa que você não tem poder de negociação. Pegar ou largar. Mas por que as empresas gastam fortunas com advogados para redigir cláusulas tão densas? Porque o contrato é um mapa de riscos. O RH não é seu amigo de infância. Ele é o escudo da organização. Ele segue em ordens de líderes que focam em uma única métrica: o quanto você produz versus o custo de te manter.
ou de te mandar embora. A primeira grande omissão começa logo no topo, o seu cargo. Eles te chamam de analista especialista, mas inserem aquela frase mágica: e demais atividades correlatas. Sabe o que isso significa? Significa A cláusula de propriedade intelectual. O RH sorri e diz que tudo que for produzido na empresa é da empresa. Parece justo, certo? Mas leia de novo. Muitas vezes, o texto diz que qualquer ideia, software ou método criado por você, mesmo na sua casa, no seu computador pessoal, mas que tenha relação com o negócio, pertence a eles. Eles não estão apenas comprando suas 8 horas diárias. Eles estão tentando comprar seu cérebro em tempo integral. E o que dizer da cláusula de não concorrência? É aqui que a algema de ouro é travada. Eles dizem que é para proteger segredos industriais. Mas a verdade é que querem impedir que você leve seu talento para quem paga mais. O que o RH nunca te conta é que, em muitos casos, essa cláusula é ilegal. Se eles não pagarem seu salário integral enquanto você estiver impedido de trabalhar. Mas eles deixam lá como um fantasma, para que você tenha medo de pedir demissão e seguir sua vida. O medo é uma ferramenta de retenção muito mais barata que um aumento salarial. O recrutador brilha os olhos ao vender o potencial de ganho. Mas o contrato tem uma palavra pequena e fatal: discricionário. Discricionário. Sabe o que isso significa no dicionário corporativo? Significa: pagamos se quisermos, quando quisermos e se acharmos que você merece. O RH não te conta que, se a empresa decidir investir o lucro em uma nova sede, o seu bônus de performance pode ser legalmente zero. Mesmo que você tenha batido 200% das metas. O banco de horas. A grande promessa da flexibilidade. O que não te dizem é que aquela montanha de horas extras que você acumulou trabalhando até às 10 da noite pode evaporar se você não as compensar no prazo que eles determinarem. Ou se você for demitido antes disso.
contrato muitas vezes é desenhado para que essas horas valham muito menos do que deveriam. Você está emprestando seu tempo para a empresa a juros zero. E o RH sabe disso. Pode ser uma demissão inesperada, ou o dia em que você decide sair. É aqui que o teatro acaba. Aquela pessoa do RH que perguntava sobre seus filhos e tomava café com você, agora fala por códigos. A voz doce vira um e-mail gelado. Você descobre que o contrato que você assinou anos atrás é, na verdade, uma lista de punições para sua saída. Eles revisam cada vírgula para ver o que podem descontar. A cultura podem descontar. A cultura de família é substituída. A cultura de família substituída pela frieza dos parágrafos. É o momento em que você percebe que a empresa se preparou para o fim desde o primeiro. É o momento em que você percebe que a empresa se preparou para o fim desde o primeiro dia. Enquanto você estava apenas pensando no começo. O poder muda de mãos instantaneamente. O contrato, que era uma promessa de futuro, agora é um muro que separa você dos seus direitos. Os seus direitos. Formação é a Formação é a única coisa. Formação é a única coisa que equilibra o tabuleiro. O RH nunca vai te contar esses segredos, mas agora você tem um mapa. O contrato de trabalho deve ser lido como um tratado entre duas potências. Você não é um colaborador, você é um fornecedor de inteligência e tempo. Conhecer as regras de verdade é a única forma de não ser apenas uma peça descartável no jogo de outra pessoa. Não assine pelo desespero de um boleto vencido. Assine pela estratégia de uma carreira protegida. Da próxima vez que aquela caneta de metal for estendida, peça uma noite para pensar. Leve o papel para casa. Leia as letras miúdas. Questione o X. Se este mergulho profundo mudou sua forma de ver o trabalho, você já deu o primeiro passo para sair do labirinto. Não seja um passageiro no seu contrato, seja o autor. O conhecimento é a única cláusula que ninguém pode rescindir. Gostou da verdade? Comente aqui qual cláusula já te deu dor de cabeça e compartilhe com quem precisa acordar.
Imagine o som, clique de um ar-condicionado central, o deslizar de uma pasta de couro sobre uma mesa de carvalho e o silêncio pesado de uma sala de vidro no 20º andar. À sua frente, um sorriso profissional e uma caneta de metal pesado. É só uma formalidade, eles dizem. Pode assinar no X. Naquele momento, seu coração bate forte. Você finalmente conseguiu o emprego. O salário é bom, os benefícios parecem ótimos, mas enquanto sua caneta toca o papel, algo invisível acontece. Você não está apenas garantindo sua renda, você está entregando a custódia do seu tempo, da sua criatividade e até do seu futuro profissional para uma estrutura que você mal conhece. O que você não sabe e o que o RH foi treinado para não enfatizar é que aquele documento de 20 páginas. Para entender o contrato, você precisa entender o palco. O processo seletivo não é apenas um teste de habilidade, é um filtro de temperamento. Quando você chega na fase da assinatura, você já passou por dinâmicas, testes de perfil e entrevistas exaustivas. Você está psicologicamente vulnerável, em um estado de gratidão, e é exatamente aí que mora o perigo. O RH joga com o chamado contrato de adesão. Na teoria do direito, isso significa que você não tem poder de negociação, é pegar ou largar. Mas por que as empresas gastam fortunas com advogados para redigir cláusulas tão densas? Porque o contrato é um mapa de riscos. O RH não é seu amigo de infância, ele é o escudo da organização. Ele segue em ordens de líderes que focam em uma única métrica: o quanto você produz versus o custo de te manter ou de te mandar embora. A primeira grande omissão começa logo no topo: o seu cargo. Eles te chamam de analista especialista, mas inserem aquela frase mágica: e demais atividades correlatas. Sabe o que isso significa? A cláusula de propriedade intelectual. O RH sorri e diz que tudo que for produzido na empresa é da empresa. Parece justo, certo? Mas leia de novo. Muitas vezes, o texto diz que qualquer ideia, software ou método criado por você, mesmo na sua casa, no seu computador pessoal, mas que tenha relação com o negócio, pertence a eles. Eles não estão apenas comprando suas 8 horas diárias, eles estão tentando comprar seu cérebro em tempo integral. E o que dizer da cláusula de não concorrência? É aqui que a algema de ouro é travada. Eles dizem que é para proteger segredos industriais, mas a verdade é que querem impedir que você leve seu talento para quem paga mais. O que o RH nunca te conta é que, em muitos casos, essa cláusula é ilegal se eles não pagarem seu salário integral enquanto você estiver impedido de trabalhar. Mas eles deixam lá como um fantasma para que você tenha medo de pedir demissão e seguir sua vida. O medo é uma ferramenta de retenção muito mais barata que um aumento salarial. O recrutador brilha os olhos ao vender o potencial de ganho, mas o contrato tem uma palavra pequena e fatal: discricionário. Sabe o que isso significa no dicionário corporativo? Significa: pagamos se quisermos, quando quisermos e se acharmos que você merece. O RH não te conta que, se a empresa decidir investir o lucro em uma nova sede, o seu bônus de performance pode ser legalmente zero, mesmo que você tenha batido 200% das metas. E o banco de horas? A grande promessa da flexibilidade. O que não te dizem é que aquela montanha de horas extras que você acumulou trabalhando até às 10 da noite pode evaporar se você não as compensar no prazo que eles determinarem, ou se você for demitido antes disso. O contrato muitas vezes é desenhado para que essas horas valham muito menos do que deveriam. Você está emprestando seu tempo para a empresa a juros zero e o RH sabe disso. Pode ser uma demissão inesperada ou o dia em que você decide sair. É aqui que o teatro acaba. Aquela pessoa do RH que perguntava sobre seus filhos e tomava café com você, agora fala por códigos. A voz doce vira um e-mail gelado. Você descobre que o contrato que você assinou anos atrás é, na verdade, uma lista de punições para sua saída. Eles revisam cada vírgula para ver o que podem descontar. A cultura de família é substituída pela frieza dos parágrafos. É o momento em que você percebe que a empresa se preparou para o fim desde o primeiro dia, enquanto você estava apenas pensando no começo. O poder muda de mãos
instantaneamente. O contrato, que era uma promessa de futuro, agora é um muro que separa você dos seus direitos. Informação é a única coisa que equilibra o tabuleiro. O RH nunca vai te contar esses segredos, mas agora você tem um mapa. O contrato de trabalho deve ser lido como um tratado entre duas potências. Você não é um colaborador, você é um fornecedor de inteligência e tempo. Conhecer as regras de verdade é a única forma de não ser apenas uma peça descartável no jogo de outra pessoa. Não assine pelo desespero de um boleto vencido. Assine pela estratégia de uma carreira protegida. Da próxima vez que aquela caneta de metal for estendida, peça uma noite para pensar. Leve o papel para casa. Leia as letras miúdas. Questione o X. Se este mergulho profundo mudou sua forma de ver o trabalho, você já deu o primeiro passo para sair do labirinto. Não seja um passageiro no seu contrato, seja o autor. O conhecimento é a única cláusula que ninguém pode rescindir. Gostou da verdade? Comente aqui qual cláusula já te deu dor de cabeça e compartilhe com quem precisa acordar. Imagine o som, clique de um ar-condicionado central, o deslizar de uma pasta de couro sobre uma mesa de carvalho e o silêncio pesado de uma sala de vidro
Imagine o som, clique de um ar-condicionado central, o deslizar de uma pasta de couro sobre uma mesa de carvalho e o silêncio pesado de uma sala de vidro. No 20º andar. À sua frente, Um sorriso profissional e uma caneta de metal pesado. É só uma formalidade, eles dizem. Pode assinar no X. Naquele momento, seu coração bate forte. Você finalmente conseguiu o emprego. O salário é bom. Os benefícios parecem ótimos, mas enquanto sua caneta toca o papel, algo invisível acontece. Você não está apenas garantindo sua renda. Você está entregando a custódia do seu tempo, da sua criatividade e até do seu futuro profissional para uma estrutura que você mal conhece. O que você não sabe e o que o RH foi treinado para não enfatizar é que aquele documento de 20 páginas. Para entender o contrato, O que você não sabe e o que o RH foi treinado para não enfatizar é que aquele documento de 20 páginas.
Imagine o som, clique de um ar-condicionado central, o deslizar de uma pasta de couro sobre uma mesa de carvalho e o silêncio pesado de uma sala de vidro no 20º andar. À sua frente, Um sorriso profissional e uma caneta de metal pesado. É só uma formalidade, eles dizem. Pode assinar no X. Naquele momento, seu coração bate forte. Você finalmente conseguiu o emprego. O salário é bom, os benefícios parecem ótimos, mas enquanto sua caneta toca o papel, algo invisível acontece. Você não está apenas garantindo sua renda, você está entregando a custódia do seu tempo, da sua criatividade e até do seu futuro profissional para uma estrutura que você mal conhece. O que você